E já estive aqui uma outra ocasião, tá? E para mim é sempre uma satisfação poder me comunicar e falar com meus queridos irmãos de Cristo. Amém. Bueno, antes de entrar no nosso tema principal, tá? Deixa eu comentar uma coisinha aqui do nosso processo do ministério. Fico muito feliz quando fiquei sabendo, agora há pouco, do desenvolvimento do Ministério dos Homens aqui no Rio Tavares. Tá? Que maravilha! Esse Ministério de Homens eu tenho divulgado pelas igrejas todas que eu tenho passado, porque entendi que, como a igreja tem vários ministérios, o Ministério dos Homens ele passa a ter uma importância muito grande. Porque é no Ministério dos Homens onde as coisas podem ser discutidas, avaliadas, desenvolvidas. E um detalhe principal: o homem ele tem como padrão de não se abrir muito, não se abre tanto quanto a mulher. Então esses encontros, eles são fundamentais porque você deixa os homens à vontade para colocar suas dores, suas vitórias, seus entendimentos sobre vários assuntos, e eles começam a desenvolver também e mostrar que dificuldades não é vulnerabilidade. Dificuldade de dizer que de repente precisa de um emprego, dificuldade no sentido de estar com uma vida limitada financeiramente, fisicamente, psicologicamente, ou até, às vezes, emocionalmente. Em Canas nós temos 50 homens no nosso grupo. E de 15 em 15 dias a gente faz essas palestras e conversamos sobre vários assuntos. É uma festa, a gente leva lanche. Às vezes, 10 horas da manhã, as mulheres estão ligando para a gente. Tá, e aí, não vai voltar para casa? De tão bom que é e agradável de ser. Tá? E fala-se de tudo. Você não precisa criar um padrão. Você pode falar sobre tudo. Futebol, falar de Deus, né? Isso tem que ter. E quebrar gelos de todas as formas para que os homens se sintam à vontade, tranquilos, em paz. Não que as mulheres não nos deem paz em casa. Às vezes, elas têm um tom maravilhoso de às vezes tirar a paz da gente. Eu estava vindo para cá e a minha esposa assim me mostra, ela veio dirigindo enquanto eu olhava a minha agenda, e ela dizia assim, me fala antes para eu dobrar e tal, não gosto de fazer as coisas muito em cima. E eu estava em paz, vindo para cá, vendo as minhas coisas, e de repente eu olho assim, dobra a direita, e ela dobrou a direita, e aí eu olhei assim, entramos na rua de trás. Já tomei uma bronca. Aí fizemos a volta e entramos na rua certa. Apesar do poder que elas têm, evidentemente que às vezes elas tiram um pouquinho a nossa paz. Mas são maravilhosas. E elas têm ministério. E elas conversam, elas desenvolvem, elas falam nos seus ministérios. Então, o homem também precisa ter o seu ministério. Tá? Não farei striptease, mas farei um movimento. Essa camisa foi desenvolvida no Ministério dos Homens, né? Eu desenvolvi lá em Canas. Ministério dos Homens.
A cor, eu procurei buscar um pouco do sangue de Cristo. Atrás nós temos uma menção à cruz. Cristo vive em ti. Sobre a perspectiva de quem está olhando, né? Cristo vive em ti. Tá? E um MC, que não quer dizer mestre de cerimônia, e sim o nome do nosso grupo em Canas. Machos de Canas. Foi criado por mim, como um bom gaúcho, macho, uma barbaridade. Então, coloquei, né, para caracterizar o grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp, Machos de Canas, onde ali a gente desenvolve nossos assuntos, as nossas agendas, o nosso bate-papo e, sobretudo, é um braço fortíssimo de evangelização. Amém? Os homens, eles têm o poder também, a desenvoltura de promover ações, de buscar evangelismo nos amigos, nos parentes, nos vizinhos. Então é mais um braço forte do evangelismo que nós temos nesse ministério dos homens. Ok? Então, parabéns à Igreja do Rio Tavares por já aplicar, ou está começando a aplicar esse projeto do Ministério dos Homens. Tá? Fico feliz e fico feliz, sobretudo, por ter dado esse pontapé inicial. Beleza? Vou me recompor agora. Bueno, com relação ao nosso tema, porém antes vamos fazer uma oração para abrir o nosso instrumento sagrado, que é a Bíblia. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa tua linda igreja, com esses teus filhos. Nos abençoe, Senhor, esteja conosco, que o seu Espírito Santo esteja presente entre nós e que possamos fazer uma comunicação, que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer que nos passe na frente. Pedimos ao Pai que nos dê inteligência, nos dê visão sobre os projetos, sobre o que nós precisamos fazer aqui para que leve ao seu agrado. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Bueno, o tema que eu trago hoje não sei se o nosso amigo já pode colocar na tela, chama-se Missão Evangelística. Por que missão evangelística? Porque hoje a gente está vivendo um movimento fortíssimo nesse segmento. E eu gostaria de abrir na Bíblia, por gentileza, podem abrir em Marcos 16:15, e nós vamos iniciar o nosso processo bíblico. Missão evangelismo. A velha e grandiosa missão que nós temos hoje pela frente. Lá em Marcos 16:15, ele diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui Cristo estabelece o seu mandato aos seus discípulos. Claro. Mas antes, Cristo os ensinou, os orientou, mostrou e estabeleceu a importância.
aplicou a necessidade de fazê-lo porque havia uma preocupação. E que preocupação era essa? No capítulo 16, no capítulo à frente, nós temos a resposta. E uma dica. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Olha como é forte essa comunicação. Perguntou: Deus quer ou sentirá prazer de seus filhos se seus filhos forem condenados? Não. Claro que não. Deus não quer isso, com certeza. Então ele pede aqui para que espalhemos o Evangelho para o maior número de pessoas e que levemos essas pessoas até o batismo para que tenham uma chance de salvação. O fato de Deus nos conceder uma oportunidade e uma chance de salvação é uma bênção. Observe esses dados, eles são atuais. Dos 237 países reconhecidos pela ONU, a Igreja Adventista está presente em 230. Que maravilha! Não está na sua totalidade de países, porque existem hoje países que não toleram a Bíblia. Afeganistão, Irã, Coreia do Norte, Iêmen. Alguns países onde a Bíblia não é permitida. Então estamos em 230 países. Hoje a Igreja Adventista tem 110 mil igrejas no mundo. 110 mil igrejas. E nós temos hoje em torno de 23 milhões de adventistas. 23 milhões de membros adventistas. 110 mil igrejas. 23 milhões de adventistas. No Brasil, nós temos 11 mil igrejas. No mundo nós temos 110 e no Brasil nós temos 11. 10% das igrejas adventistas estão no Brasil. Dos 23 milhões de membros, no Brasil nós estamos com um pouco mais de 2 milhões. 9%, um pouco perto de 10%. O que esses números representam? O Brasil, hoje, é o país com o maior número de adventistas do mundo. Amém? Amém. O Brasil, hoje, é o país com o maior número de adventistas no mundo. Seguidos depois por Filipinas, Estados Unidos, Índia e por aí vai. Olhem a nossa responsabilidade nesse cenário. Não sei da dificuldade de outros países em evangelizar, ou não. O fato é que hoje no Brasil temos e somos o maior número de adventistas em relação a outros países do mundo. O que esse número mostra? Que o brasileiro, ele é e está mais fácil de aceitar, de aderir, de adotar, de assumir seu estudo bíblico e falar sobre Deus, evidentemente. O brasileiro, ele, talvez por natureza, ele esteja mais aberto
a receber estudo bíblico. E hoje nós temos tantas ferramentas que estão à nossa disposição, não é mesmo? Hoje nós temos aí distribuição farta de material, né, de livros. Nós temos o processo da Novo Tempo, que é maravilhoso. Nós temos aí programas de TV através do pastor Arilton. Nós temos projetos de evangelismo da Associação e da União. Então, fontes de referência e de comunicação a gente tem bastante. Missões evangelísticas pelo Brasil afora. E agora esse novo projeto da implantação da escola evangelística nos estados, na União, na Associação e nas regiões. A ilha, a nossa linda ilha de Florianópolis, é considerada uma região com uma região com 5 distritos. Tá? E cada distrito com o seu volume de igrejas, 4, 5 igrejas. Então nós temos aí 20 e poucas igrejas, 22 igrejas na ilha. O Marcelo, que alguns de vocês conhecem, o Marcelo é o nosso regional. Tá? Nosso regional. E eu sou o seu secretário de evangelismo. Então nós rodamos pela ilha toda, aí nas igrejas, desenvolvendo esse trabalho de evangelismo. E nas últimas semanas foram implantadas 5 escolas evangelísticas na ilha, né? Ingleses, Vargem, Universitária, né? Central e Rio Tavares. Então nós temos aí 5 distritais que respondem a um regional e a um coordenador dentro da ilha. E hoje estamos com 140 pessoas fazendo parte desse estudo. Olha que maravilha. 140 pessoas estão fazendo parte desse estudo em toda a ilha, tá? Fazendo parte desse projeto. E essas pessoas estão aprendendo e já aprenderam e receberam materiais ao vivo e por live para que duplas partem para o campo aplicando o ensino bíblico e preparem os discípulos para que cheguem ao batismo. E como